Oi, tudo bem com você? Você já ouviu falar da Commune de Paris, da Comuna de Paris? Foi um evento histórico bem curto, mas que deixou uma marca profunda na sociedade francesa e que muita gente, até mesmo na França, conhece bem pouco. Hoje, a gente começa uma nova série de vídeos focada na história e no patrimônio da França. Se você já acompanha o canal, sabe que eu vejo a cultura como parte essencial do aprendizado. Aliás, se tiver algum tema que você gostaria de ver por aqui, é só deixar nos comentários. Antes de começar, só um recadinho rápido. Essa nova série é sobre história. A ideia não é julgar nem defender nenhuma posição política ou ideológica, mas sim entender os fatos, os contextos e os motivos pelos quais certos acontecimentos marcarão a história da França. Como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e me acompanhar nas redes sociais. E só para lembrar, eu também dou aulas particulares. Se você tiver interesse, o link para o formulário de inscrição está aqui na descrição. Então, prontos para uma viagem no tempo? Vamos lá! Para entender a Comuna de Paris, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo até o ano de 1870. Naquela época, a França era governada pelo imperador Napoleão III, Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte, Napoleão I. Mas, em julho de 1870, Napoleão III decidiu declarar guerra à Prússia, um reino que hoje corresponde à parte da Alemanha. Essa guerra foi um desastre total para a França. O exército francês foi derrotado em poucas semanas e o próprio imperador foi capturado. Com isso, o Império caiu e foi proclamada a Terceira República no dia 4 de setembro de 1870. Só que os problemas estavam longe de acabar. O exército prussiano cercou Paris e a cidade ficou isolada durante mais de 4 meses. Foi o chamado Siège de Paris, cerco de Paris. Faltava comida, fazia frio, a cidade foi bombardeada, a população sofria muito. Quando a França assinou um armistício com a Alemanha, a Prússia, em janeiro de 1871, muita gente ficou revoltada. Além da derrota humilhante, o novo governo era visto como conservador, muito distante do povo e pronto para aceitar condições muito duras impostas pelos alemães. Em Paris, muitos sentiram que o novo governo havia abandonado o povo, o que gerou um forte sentimento de revolta. Operários, artesãos, intelectuais, mulheres engajadas, vários grupos começaram a se organizar e exigir mudanças sociais profundas, defendendo mais participação popular e reformas igualitárias. Foi nesse clima de crise, de revolta, mas também de esperança, que nasceu a ideia de criar um novo tipo de governo mais democrático e popular, la Commune de Paris, a Comuna de Paris. La Commune de Paris começou oficialmente no dia 18 de março de 1871. Neste dia, o governo francês tentou recuperar os canões da Guarda Nacional que estavam guardados em Montmartre, um bairro operário de Paris. Esses canhões tinham sido comprados com dinheiro da própria população durante o cerco de Paris e muitos moradores consideravam que
eles pertenciam ao povo. Quando o exército chegou para levá-los, a população se revoltou. Os soldados receberam ordens para atirar, mas, ao invés disso, eles se recusaram a obedecer e acabaram se unindo ao povo. O governo, assustado, fugiu para a cidade de Versailles e foi aí que os parisienses tomaram o poder. Eles criaram novo governo local chamado de Commune de Paris, Comuna de Paris, que funcionava como uma república autônoma separada do governo central francês. Durante cerca de 2 meses, de março até maio de 1871, Paris viveu uma experiência política intensa e inovadora. A cidade foi governada de forma mais participativa e progressista, com uma série de reformas sociais e políticas. A separação entre a Igreja e o Estado, a educação gratuita, laica e obrigatória para todos, a suspensão dos aluguéis atrasados, uma medida muito importante depois de tantos meses de crise e cerco. E, para citar uma última reforma, a igualdade entre homens e mulheres. Mesmo que as mulheres não tivessem direito de voto, elas participaram ativamente dos debates e da resistência. Essa nova forma de governo foi vista por muitos como um experimento democrático radical. Trabalhadores, professores, artistas, mulheres, todos podiam participar das discussões e decisões. Era uma tentativa radical de construir uma democracia mais direta, mais justa e mais próxima do povo. Durante este curto período, algumas figuras se destacaram pelo coragem, pelas ideias ou pelo papel que desempenharam na comuna. Louise Michel. Louise Michel foi professora, ativista revolucionária e uma das mulheres mais emblemáticas da Comuna de Paris. Ela lutou nas barricadas, cuidou dos feridos, organizou escolas e ajudou os mais pobres. Até hoje, ela é considerada um símbolo de luta pela justiça social e pelos direitos das mulheres. Auguste Blanqui. Auguste Blanqui era um pensador socialista e revolucionário muito influente na época. Apesar de estar preso durante a Comuna, suas ideias inspiraram muitos. Ele acreditava na necessidade de uma revolução rápida e radical para mudar a sociedade e dar mais poder ao povo. Para muitos, ele representava o espírito revolucionário mais radical da época. Gustave Courbet. Gustave Courbet, famoso pintor realista, também apoiou publicamente a Comuna. Ele defendia que a arte deveria servir ao povo e não apenas às elites. Durante a Comuna, ele tentou proteger os museus e o patrimônio artístico de Paris. Gustave Courbet também participou das decisões políticas locais e ficou conhecido por ter apoiado a derrubada da coluna Vendôme, símbolo do poder imperial. Para ele, a cultura fazia parte da revolução. A Commune foi uma experiência ousada, mas também um grande desafio. E os dias mais sombrios ainda estavam por vir. O governo francês, que estava refugiado em Versailles, preparou uma ofensiva para retomar Paris. No final de maio de 1871, começou o que ficou conhecido como la Semaine Sanglante, a Semana Sangrenta. No dia 21 de maio de 1871,
as tropas do governo entraram em Paris. Começa ali la semaine sanglante, 7 dias de combates violentos nas ruas da capital. Os comunardos resistiram o quanto puderam, bairro por bairro, mas as tropas de Versailles eram muito mais numerosas, bem treinadas e bem armadas. Em poucos dias, a cidade virou campo de batalha. Durante esta semana terrível, milhares de pessoas foram mortas, muitas delas executadas sem julgamento. A repressão foi brutal e impecável. Implacável. Impecável. Oh my God. O que eu disse? Nossa. A repressão foi brutal e implacável. Estima-se que entre 15.000 e 30.000 pessoas tenham morrido nesse conflito e outras milhares foram presas, deportadas para colônias distantes ou forçadas ao exílio. A repressão atingiu duramente as classes populares e muitos historiadores classificam o episódio como massacre. O governo quis dar exemplo claro. Esse tipo de revolta não seria tolerado. Até hoje, essa semana sangrenta é lembrada como dos episódios mais violentos e trágicos da história moderna da França. Mas, mesmo derrotada, a Commune de Paris deixou marcas importantes. Para muitos movimentos sociais, ela virou símbolo de resistência, de justiça social e de participação popular. A ideia de uma democracia mais direta, mais igualitária, inspirou gerações inteiras, inclusive no Brasil. Por exemplo, algumas organizações sindicais brasileiras do início do século XX faziam referência à Comuna durante as comemorações ou em seus discursos. Hoje ainda existem homenagens à Comuna em Paris. Por exemplo, no cemitério do Père-Lachaise há o famoso Mur des Fédérés, Muro dos Federados, onde muitos comunardos foram executados durante a repressão. Esse local virou símbolo de memória e resistência, e militantes do mundo todo ainda visitam o muro para prestar homenagem àqueles que lutaram pela justiça e pela liberdade. É isso, agora você conhece pouquinho mais sobre a história da França. Mesmo tendo durado durante pouco tempo, a Commune de Paris foi momento marcante na história da França e, até hoje, inspira debates sobre democracia, justiça social e participação popular. Eu gostaria muito de saber, você já tinha ouvido falar desse episódio histórico? Muitas vezes a gente só conhece a Revolução de 1789, mas na verdade a França viveu várias outras revoluções. Por exemplo, aquela que inspirou essa famosa pintura A Liberdade Guiando o Povo, e da qual poderemos falar mais em outro episódio. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos episódios dessa nova série sobre história e patrimônio. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Tchau. Thank you.